E já vou aproveitar para mostrar aqui e chamar o Guilherme Giovannoni para conversar com a gente, enquanto eu mostro aqui a nossa camisa. Guilherme, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, Stormer? Tudo bem, Petrus? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer falar de investimento e ligado com basquete. Então, já que estamos falando de matemática, é ao quadrado, vamos colocar assim. É muito, muito gostoso, muito legal falar, principalmente dessa vida financeira dos atletas, que tem aspectos interessantes, mas que com uma não devida atenção, né? A gente sabe que, infelizmente, a gente acaba ouvindo muitas histórias tristes, né? E esse é o grande X da questão aí para a gente prestar atenção, né? Como a gente pode... já tem atleta de natação aí legal, a gente vê, né, que tem atleta e investidor, né? Quanto mais atletas e investidores a gente puder ver, melhor. Perfeito. Guilherme, assim, para os amigos, tá? O Guilherme Giovannoni esteve representando a seleção brasileira e é um excelente jogador de basquete. E por que a gente quis trazer esse tema específico para os amigos para a gente trocar uma ideia? Porque como o Guilherme mencionou agora há pouco, e como o Petro estava conversando comigo um pouquinho em offline, o atleta especificamente, assim como todas as pessoas, se ele não adota algumas medidas de prevenção, ele acaba tendo sérios problemas quando ele estiver um pouco mais velho. Por quê? Porque a aposentadoria do atleta, ele acontece mais precocemente do que grande parte das aposentadorias das outras profissões. Então, digamos que o ciclo econômico do atleta, ele é um ciclo mais curto. Não significa, viu, Guilherme, que a gente não vai ver também muitos médicos que no final da vida não têm dinheiro. A gente vai ver muitos médicos que no final da vida acabam muito mal das pernas, porque eles não trabalharam a prevenção, eles não trabalharam o momento da sua aposentadoria, o momento de terminar o seu ciclo produtivo. Mas eu queria perguntar então pro Petros, tá? Colocar assim na baila, uma pergunta que um aspecto interessante que ele estava mencionando comigo anteriormente, que era, digamos assim, a interpretação do ciclo econômico de produção de uma pessoa sendo muito similar ao jogo de um basquete, né? Primeiro quarter, segundo quarter, terceiro quarter, quarto quarter. Como é que tu consegues visualizar isso, Petros? Como é que funciona isso aí? Explica pra gente um pouquinho. Então, a gente fez um trabalho muito bacana com justamente os jogadores de basquete no final do ano passado, que foi justamente tentar ao máximo ensinar um pouco mais sobre educação financeira para atletas. E um desafio que a gente teve foi como é que a gente consegue transmitir essa informação de uma forma simples, mas que venha para o atleta de basquete de uma forma tangível, que consiga se entender. Então, a gente pensou, por que a gente não pega justamente um jogo de basquete? A gente utiliza ao máximo o basquete para explicar tudo isso. Então, a gente começou a pensar no seguinte, bom, o que acontece no primeiro quarto? Aquele primeiro quarto é o momento que os jogadores estão mais descansados, eles estão realmente vindo com tudo, a gente vê talvez uma agressividade até mesmo maior. Então, assim, a cabeça é diferente quando você vai para o último quarto e, digamos, você está do lado do time perdedor. Você vai começar talvez a tomar decisões mais precipitadas, você vai começar a pensar, eu tenho que correr logo com isso. Sim. E quando a gente olha no foco de ciclo econômico, a gente consegue ver até umas similaridades mesmo. Será que realmente esse é o momento de tomar grandes riscos? Sim. E acho que esse ponto ele é muito importante, tá, Petro? Porque a gente percebe o seguinte, tá? Vamos lá, o médico saindo da residência, por exemplo, ele tem toda a sede do mundo, ele quer se atirar no mercado, ele quer fazer tudo, ele quer operar de tudo, ele está desesperado para realmente fazer dinheiro, mas muitas vezes ele faz dinheiro e ele gasta todo o dinheiro dele. Isso é mais ou menos como aquele jogador de basquete que entra no primeiro quarter, se atira no jogo desesperadamente e morre completamente a reserva física dele, e ele não consegue nem ir para o segundo, para o terceiro, para o quarto quarter na mesma condição física, né? Eu, por exemplo, quando jogo basquete, Guilherme, é exatamente assim, eu me atiro no primeiro quarter, eu faço um monte de coisa, e quando chega no segundo já não tenho mais gás, eu morri da quadra, não consigo fazer mais nada. Mas eu tento não fazer isso na educação financeira, no controle financeiro da gente. Guilherme, o assunto da educação financeira, eu acho que, infelizmente, ele é pouco abordado na vida do atleta, assim como ele é pouco abordado em todas as outras áreas, né? O assunto financeiro, né, ele ainda é um tabu, né?
Então, quando eu jogava ainda, que eu falava com os atletas, eu sempre gostei de investimentos, né? Depois é óbvio que eu vim aprimorando o meu conhecimento, né? Mas eu começava a falar um pouquinho, mas eu tentava não ser tão invasivo, porque eu sabia que o pessoal ficava meio reticente, não queria falar muito o que estava fazendo de investimento, se estava fazendo algum investimento, se tinha algum tipo de poupança. Eu não gosto nem muito de falar a palavra poupança, mas... Algum tipo de reserva, né? Poupança pelo ato de poupar, não a poupança nossa, né? Vamos pensar nesse... Sim. Né? Então, assim, eu falava, pessoal, é um assunto que eu gosto, eu posso ajudar se vocês quiserem e tal. Mas isso a gente vê normalmente no dia a dia das pessoas, não só com os atletas. Porém, os atletas têm uma peculiaridade, como você já citou, que já abordou brevemente, né? É uma carreira muito curta. Então, as coisas na vida do atleta, elas acontecem muito rápido. Tudo muito acelerado, né? Então, eu pego pelo meu exemplo. Eu comecei a jogar profissionalmente com 16 para 17 anos. Com 19 anos, eu estava com um baita de um contrato de 3 anos com o time da Espanha, né? Então, assim, é uma carreira curta, porém ela dá alguns saltos, né? Principalmente do lado financeiro. E aí, por ser muito rápido, daí, né, você imagina o atleta, ele está ganhando, sei lá, R$3.000 aqui no Brasil para jogar em um time, e aí ele se destaca e ele vai para a NBA, vamos puxar os extremos aí, e acaba acertando um contrato de $8 milhões por 4 anos, né? Quer dizer, o cara está saindo de ganhar R$36 mil no ano para provavelmente ganhar $30 mil por semana. Sim. Né? Olha o pulo que ele dá. Né? E aí nessa, como é uma diferença muito grande, ele acha que talvez esse dinheiro nunca mais vai acabar. Né? Por ser muito grande. E aí então começa a comprar. Daí, primeira vontade de todos, e isso não foi diferente comigo também, poxa, vou realizar meus desejos, né? Uma casa, um carro. Comprar um Porsche, comprar um... não Porsche, exato. Eu não precisei do Porsche. Eu tive as minhas regalias de carro também, mas agora passou. Hoje eu não tenho mais nem carro, né? Então, porque eu não preciso, não é porque é porque eu não preciso. Então, mas assim, aí, beleza, você faz isso, só que daí a cada ano, eu quero trocar de casa, eu quero trocar de carro, e não vai entendendo que isso vai consumindo patrimônio a troco de nada. Né? E quando o jogador chega lá com seus 35 anos, começa a ver, o que eu tenho? Eu tenho 3 casas, mas 2 estão financiadas, eu tenho esse carro aqui que já perdeu 30% do valor dele. E aí o cara tem tudo passivo, tem patrimônio, mas é meio que passivo, e aí ele vai chegar, né? A gente fala em aposentadoria, né? Mas na verdade o atleta ele passa por uma transição de carreira. Né? Porque o cara não vai parar, ele vai parar de jogar com 40 anos e ele não vai fazer mais nada até os 90? Não tem como. Especialmente porque a expectativa de vida hoje está aumentando, né, Guilherme? A gente não tem mais uma expectativa de vida de 70, geralmente até 80, até 90 anos de fato. E essa expectativa, né, de vida é basicamente uma média, né? Então você tem, né, todos os casos de morte, de acidente, de doença grave, né? Mas se a gente pegasse o pessoal que passou dos 60, 70, provavelmente essa expectativa de vida é ainda maior, né? Então tem essa questão também. Então, o cara, ele vai fazer uma transição de carreira, e aí às vezes ele tá apertado, porque, né, quando você para de jogar, as contas não param de chegar, né? Só você para de jogar. Exatamente. Se você não tem um fôlego, você tem que pegar o primeiro emprego que aparecer. Sim. Né? E aí você começa uma carreira nova, de um jeito ruim, então, muito provavelmente uma coisa que você não gostaria de fazer, não queria fazer. Tendo que correr atrás da máquina. Exatamente, né? Então, é esse o grande ponto. Então, o atleta ele tem que se preocupar, sim, em fazer e juntar o patrimônio, o maior patrimônio possível, de preferência colocar ele para investir, para fazer uma renda passiva para ele ali, exatamente para esse momento. Né? Foi bastante o que aconteceu comigo, eu consegui me programar. Pois é, eu quero voltar nesse tema específico. Como é que tu fez a tua programação, Guilherme? Mas antes eu queria colocar para o Petros a seguinte pergunta. Petros, isso que o Guilherme acabou de comentar conosco é exatamente aquilo que eu estava mencionando, de chegar no quarto quarter, faltando poucos minutos para terminar o jogo, o cara está perdendo o jogo, e vamos trazer isso para a vida real.
o cara já está lá com os seus 30, 40 anos, 45 anos, não fez nenhuma reserva de patrimônio, não tem nenhum ativo real, tem só dívidas ou passivos, e aí ele começa a ter que pensar, cara, como é que eu vou me aposentar? Eu vou depender da aposentadoria do governo, eu vou depender da aposentadoria lá sei eu do quê, e daí ele começa a tomar decisões apressadas, e aí entra em um ciclo que é totalmente destrutivo, mais ou menos isso que eu tinha mencionado, Petros, na questão das tomadas de decisões rápidas no final do quarter. Sim, justamente, se a gente for pegar até mesmo como exemplos alguns grandes atletas do passado nosso de basquete, se a gente for olhar realmente a realidade de muitos hoje, infelizmente, assim, se a gente for trazer, eles mal têm até dinheiro mesmo para sobreviver, tendo que estar trabalhando realmente além do que eles podem, e a gente está falando de jogadores com grandes nomes, jogadores que fizeram realmente história no basquete. Eu mesmo conheço jogadores de basquete agora que estão jogando fora do Brasil, mas já estão atingindo uma certa idade de 28, 29 anos de idade, o que consideravelmente já chega um pouquinho a ser um pouquinho mais... Já está mais pro final de carreira do que pro início, logicamente. E a pessoa ela já está com esposa, já está com filho, e ele já começa a pensar, gente, eu larguei a faculdade, eu larguei a escola pelo basquete, e infelizmente hoje eu não sei o que fazer da vida. E aí, pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição no canal da Liberta Investimentos aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.